O principal objetivo deste trabalho é dar a conhecer o Rio Diz, no que diz respeito tanto ao passado deste como ao presente, e planificar um futuro melhor. Queremos fazer a comparação do passado com o presente, pois este sofreu diversas alterações ao longo do tempo, e verificar problemas existentes no passado que se conseguiram resolver no presente, como a poluição ao longo do Rio Diz, e outros problemas que não faziam parte do passado e agora fazem parte do presente. Outro desafio ao qual nos propusemos é tentar dar ideias possíveis de realizar sobre o possível futuro do Rio Diz. Com este trabalho pretendemos que os cidadãos locais e não locais saibam que existe um rio na nossa cidade e que tem uma grande importância para esta. O Rio Diz localiza-se na beira interior, na cidade da Guarda. Cidade esta que tem como distrito uma população residente de 173.831 habitantes, situada a 1.056 metros de altitude, é a mais alta de Portugal. Situa-se na região centro de Portugal, pertence à sub-região estatística de Beira Interior Norte. O núcleo urbano da cidade da Guarda tem 31.224 habitantes. É conhecida pela cidade dos 5 Fs. São eles forte, farta, fria, fiel e formosa. A explicação destes Fs estão adaptados posteriormente a outras cidades. É simples. Forte devido à torre do castelo, às muralhas e à posição geográfica, que demonstram a sua força. Farta devido à riqueza do Vale do Mondego. Fria devido à proximidade à Serra da Estrela. Fiel porque Álvaro Gil Cabral, que foi alcaide-mor do Castelo da Guarda e trisavô de Pedro Álvares Cabral, recusou entregar as chaves da cidade ao rei de Castela durante a crise de 1383 e 1385. Teve ainda fogo para combater na Batalha de Alves da Rota e tomar assento nas cortes em 1385, onde elegeu o mestre Davis, Dom João I, como rei. E por último, Formosa, pela sua natural beleza. É esta a cidade, então, que o nosso rio atravessa. Este possui aproximadamente 7 km de extensão. A sua nascente localiza-se junto ao Instituto Politécnico da Guarda. A sua foz é junto à Gata e deságua no rio Noeme. Não se sabe ao certo como terá surgido o nome Rio Diz, mas provavelmente terá surgido de uma denominação antiga, Ribeira do Rui Luís, que posteriormente evoluiu para Rio Diz. No passado, o Rio Diz era importantíssimo para as pessoas que viviam naquela zona, uma vez que aproveitavam todos os recursos que o rio lhe poderia oferecer. Usavam a água do rio para fazerem mover os moinhos da água no moinho centeio, para fazer o pão e para a rega das hortas, que ainda hoje se pode observar nas suas margens. Depois destes belos tempos de vida para o Rio Diz, este foi praticamente deixado ao abandono. Muitos esgotos iam parar ao rio, muita poluição e desleixo por parte das entidades que dele deviam cuidar, fizeram dele um rio sem vida. Foi num estado lastimável que a equipa da Câmara Municipal encontrou em 2006, a altura em que se iniciaram as saídas de campo para a análise do estado do rio, tendo como principal objetivo a eliminação de focos poluentes e das atividades incompatíveis com a conservação da linha de água. Estava em cima uma grande quantidade de esgoto, mais abaixo outro esgoto. Bom, a significar, o rio levava ali uma quantidade incrível de águas residuais, era quase esgoto a céu aberto em vez de água. Atualmente tem que se fazer, e vocês tiveram a oportunidade de ver isso quando foram lá, viam muito lixo nas margens, tem que se fazer a limpeza da vegetação e tem que se fazer a remoção, propriamente dita, dos resíduos. Não é? Naquela altura que eu fiz o primeiro levantamento com os meus colegas do rio, que havia no rio, naquele troço que nós descemos, não é? Era muito lixo. Muito, muito lixo. Bidons, depois tenho que vos ter fotografias que já estão prometidas há muito.
era carradas de bidões, para-choques, até, não era da fábrica, como devem calcular, latas, pneus, no meio do rio, e depois aquele esgoto que vos falei, que ninguém sabia que estava lá porque havia um entupimento acima e aquilo tinha que ir para algum lado. A intervenção que foi feita no Rio Diz foi assim. Em 2005 fez-se o levantamento dos focos poluentes, que eram muitos, não é? Assim contando por alto. Na nascente tínhamos um, ao pé da ponte onde nós estivemos, onde começámos o nosso percurso, tínhamos outro. Cá embaixo à entrada do Polis, ao pé da antiga fábrica dos Tavares, havia outro, portanto já vamos em 3. Quase ao pé de umas oficinas antes da ponte do Polis havia outro. Dentro do Polis, na parte final, já havia outro. Portanto, só naquele troço havia 5. Portanto, vejam. O que é que se fez? Fez-se o levantamento desses esgotos, falou-se com as entidades que eram responsáveis pela eliminação dos próprios, eles foram eliminados e não se fez mais nada no rio, durante uns tempos. Daí, a uns meses largos, a água já corria limpa. Já não havia poluição, a água corria limpa. Correndo limpa, as pessoas já podem entrar dentro da linha d'água, não é? E o que é que se fez? Naquele troço onde vocês estiveram, ao pé da fábrica, removeu-se muita vegetação e muito lixo que estava dentro. Aqueles bidões, que eu vos falo, os ditos para-choques e afins, foi tudo tirado dentro da linha d'água, colocado na margem, depois foi lá alguém recolher. O rio aí podia correr livremente. Foi feita a intervenção devida e, tal como é, desenvolvermos qualquer trabalho e dizer que não é importante e tem que se fazer já e acabou, não é? Assim conseguimos eliminar tudo até ao Polis. Mas também ainda não foi. Pois, eu também não vos sei dizer concretamente. Posso-vos dizer aquilo que já ouvi, não é? Diziam que o rio até nem se chamava rio, que era Ribeira, não é? Isto para as pessoas que moram ali na envolvente, é que vão dizendo, mesmo passando a palavra, porque não existe quase nada sobre o Rio Diz sobre isso, não é? Diziam que se chamava Ribeira do Rui Diz. Do Rui Diz, Ribeira do Rui Diz, passou do Ribeira para Rio e começou a ficar Rio Diz. Assim, foi desenvolvido um programa de monitorização da linha de água para a verificação da metodologia mais adequada à recuperação da mesma. A eliminação dos focos de emissão de poluentes foi, por si só, um dos passos mais importantes na recuperação do rio. Hoje, as águas são límpidas e começa a verificar-se a existência de vida. O Rio diz, um enigma por resolver, nos tempos de hoje esse terá realmente o valor devido? Nós tentámos perceber tudo sobre ele. Acreditem que não foi tarefa fácil. Do passado ao presente, já muita coisa foi resolvida. Comecemos pela nascente, e esta digamos que não passava de uma poça de água contaminada. Mas hoje ela está totalmente limpa e com uma vista bastante agradável, graças a algumas obras feitas na zona. Percorremos o leito do rio até ao Parque do Polis e este está parcialmente limpo. E aqui fazemos um apelo à população para que não o poluam, porque depois do rio ser limpo, o certo é que nós já encontramos um pouco sujo. Sacos de lixo, papéis, vazias de plástico, etc. E é uma pena degradar-se a espetacular galeria ripícola deste rio. O Parque Polis foi a grande revolução do Rio Diz, pois aproveitou-se um espaço que estava praticamente abandonado e neste momento é talvez um dos espaços mais bonitos da cidade da Guarda. O maior problema está desde o Parque Polis até à Foz do Rio, onde este ainda sofreu poucas intervenções e ainda se encontra algo poluído, mas foi-nos prometido que este problema se iria resolver. O pequeno Rio Diz é ainda muito pouco conhecido. No entanto, nós queríamos que isso mudasse. Aqui aproveito para pedir a ajuda a toda a gente para preservar esta preciosa maravilha natural da nossa cidade. E no futuro, como será? É uma pergunta que fazemos imensas vezes, pois achamos que deveria ser feito algo que ajudasse a dinamizar e a dar importância de vida, assim como à natureza que o rodeia. Antes de mais, para um futuro saudável e sustentável, seria importante a conservação dos espaços, a monitorização do rio e a preservação das espécies que o rodeiam. Seria interessante que fossem criadas ao longo do Rio Diz zonas de lazer, como por exemplo um parque infantil,
uma zona de merendas junto à instituição SOS Crianças, que é onde a Câmara tem um grande terreno, que poderia ser aproveitado e promoveria não só a cidade, mas também o rio, a quem quase ninguém dá importância. Estas zonas seriam também importantes para o desenvolvimento social da cidade. O programa Polis tinha como objetivo a implementação de vários projetos que, na nossa opinião, seriam de grande importância para a cidade. Mas, infelizmente, só parte deles foram concretizados. Temos o exemplo do Museu de Água, que foi feito em várias cidades, tal como Coimbra, e teve um balanço bastante positivo na dinamização da cidade. Pensámos também que seria importante sensibilizar os residentes e não residentes sobre o ambiente e a sua importância, e também a importância da água, que é um bem precioso que tanto se estraga. O Museu da Água iria, pois, ao encontro deste objetivo e seria ainda um espaço aberto, dinâmico, interativo e, acima de tudo, um espaço de criatividade para um público de todas as idades. Neste local e em ligação com o museu, poder-se-ia criar um microcentro de ciência viva que, permitindo atividades práticas com a água e com os seres vivos que existem na zona, contribuiria para o desenvolvimento de uma cultura científica que consideramos ser muito importante e desejável. Aliás, esta ideia poder-se-ia concretizar com o projeto de Centro de Monitorização e Interpretação Ambiental que o Polis pretendia construir. Câmara Municipal teve como iniciativa de criar percursos ambientais na região, alguns dos quais na zona do Rio Diz, mas ao longo do rio também se conseguiria um trilho interessante que contribuiria para a divulgação desta zona.